E seguindo em frente aqui, é incrível que a gente chegue ao final do ano com a preocupação, mais uma vez, relativa à Covid-19. E aí aqui é para deixar claro ao ouvinte, não é? Nós temos que ficar atentos ao noticiário, ao que envolve a Omicron, agora oficialmente detectada no Brasil, mas também acompanharmos isso com cautela, com atenção e com serenidade, porque eu acho que depois de 2 anos nós já entendemos que é melhor fazer dessa forma do que deixar as notícias tomarem conta da gente de uma forma muito negativa. Nesse momento aqui, o que todos os especialistas falam, e olha que normalmente o infectologista dá um passinho a mais ali na curva da necessidade de cuidado. Pelos infectologistas, os cuidados seriam muito maiores do que são, só que a vida real às vezes impõe uma outra realidade. Então, nesse caso também, infectologistas estão cautelosos, dizendo, olha, a gente tem que esperar um pouco mais. O que nós temos agora oficialmente, isso também é uma notícia importante, porque há a confirmação oficial, mas convenhamos, ouvintes da Rádio Bandeirantes, Sônia, Cláudio, em algum momento a Omicron seria detectada no Brasil. Foi ontem, oficialmente, em 2 exames feitos pelo Hospital Albert Einstein, em brasileiros que chegaram da África do Sul há mais ou menos 2 semanas. Eles vieram passar uma temporada em São Paulo, o repórter Lucas Josino já trouxe aqui essa informação. Eles moram no bairro de Itaquera, quando estão no Brasil. Chegaram há 2 semanas não vacinados. Na África do Sul, o índice de vacinação é baixíssimo, 9%, 10%. Chegaram não vacinados e já infectados com essa variante. E aí estão sendo agora monitorados pela Secretaria Estadual de Saúde. Há outros casos também suspeitos de pessoas vindas da África do Sul, esses casos sendo monitorados em outros estados do Brasil, e é muito provável que haja outras manifestações dessa variante, como há também agora na Europa, com uma descoberta importante. O primeiro caso na Holanda da Omicron foi registrado antes do primeiro registro na África do Sul. E aí a gente vai entendendo que esse vírus mutante já está circulando entre nós faz algum tempo. E não é algo que esteja ali focado em uma comunidade perto de Joanesburgo, como inicialmente se pensou. O que a gente tem hoje, vindo da África do Sul? Estava até aqui antes do jornal, gente, dando uma olhada no noticiário dos jornais da África do Sul para ver como eles estão tratando essa história. E sabe, Sônia, não dão destaque, mas não é o maior destaque ou o único destaque. Porque por lá a vida segue também. O que dizem os jornais? Que a detecção dessa variante da Covid-19 aconteceu porque, numa comunidade perto de Joanesburgo, o número de positivações de casos de Covid, aquele teste que a gente faz de PCR, que estava sendo ali na base do 1%, do nada virou 10%. Aí falaram, olha, tem alguma coisa diferente aqui. Como é que de uma hora para outra o número de casos positivos dispara dessa forma? Começaram a estudar e descobriram que era essa mutação. Agora, mesmo com esse disparo e nessa comunidade, o número de casos positivos é menor do que em muitos países da Europa, que hoje passam por um momento muito grave da Covid-19, com Omicron ou sem Omicron. Então é para a gente ficar atento e fazer algumas perguntas também no que diz respeito ao Brasil. Será que não é hora da gente ter um cuidado maior aqui com a entrada de estrangeiros? O Brasil não cobra passaporte vacinal para o acesso ao país. Na semana passada, a Fiocruz até fez um alerta dizendo, escuta, desse jeito aqui a gente corre o risco de se tornar um destino favorável para aqueles não vacinados. Porque hoje a maior parte dos países exige a comprovação de vacina. Alguns na Europa até exigem vacina específica. Essa pode, essa não pode. Isso aqui ainda não acontece. Nós restringimos a entrada de pessoas vindas de alguns países da África. Esses países são países que mandam muito pouca gente para cá, são países que têm pouca relação comercial e de intercâmbio de pessoas com o Brasil, ou seja, na prática não vai fazer muito diferente. O que a gente deve fazer agora diferente para evitar que essa variante se espalhe pelo Brasil? Porque aparentemente o potencial dela de letalidade não é muito diferente das outras modalidades de Covid, das outras cepas, mas sim ela tem uma capacidade de se espalhar mais rapidamente. Mas está tudo ainda sendo estudado, principalmente qual é a proteção que as vacinas oferecem à tal da variante Ômicron. Ai, ai, ai.